pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Apareça e Cresça, podcast da Eletromídia, onde a gente mergulha em novas rotas de crescimento, explora cada vez mais cada etapa da jornada urbana e, bom, sou a Stephanie Trota, aqui do meu lado está a Lúcia Schneider, e aqui nós trazemos sempre convidados de referência do mercado para discutir alguns caminhos para empresas pequenas e médias, mas que estão com foco em crescimento. E hoje eu tenho um convidado incrível aqui com a gente. Bom, ele é um convidado com mais de 30 anos de carreira no mundo do marketing, o que já é incrível, né? Ele já trabalhou com grandes clientes de diferentes setores, clientes como Ambev, Zé Delivery, Itaú, e hoje ele tem uma empresa super bacana, chama Monkin, e vai contar um pouco para vocês mais sobre startups e comunicações para esse tipo de empresa. Apresento vocês o Rodrigo Terra. Bom, pessoal, muito obrigado, Esther, Lúcio, pelo convite. É um prazer estar aqui com a Eletromídia, que é um veículo bastante importante. Falar sobre o segmento de small business para mim é muito importante também, porque é uma das máquinas propulsoras do país e tem muito espaço para trabalhar, muito espaço para crescer. E é um mercado que está engatinhando e aprendendo muito no marketing, tanto agências que atendem esse segmento, quanto as próprias empresas. Antes da gente começar esse papo super legal, queria só que você contasse um pouquinho para o pessoal, um pouco mais da sua história, como você chegou até a criação da Monkin. Bom, comecei minha carreira trabalhando com mídia, acho que nem o Lúcio sabia essa. Trabalhando com mídia, mercado financeiro, trabalhei com telecom na Telemaroi, tive 2 passagens pelo Portal Terra. Antes que vocês façam piada com o meu nome, ela já está feita. Imagina você trabalhando lá, como era. Era maravilhoso. Falava a empresa do papai e tal. Mas uma cuidando do reposicionamento da marca para o Brasil e a segunda para cuidar desse mesmo reposicionamento da marca para a América Latina e Estados Unidos. Então foi uma experiência muito legal, que eu aprendi muito sobre digital, performance, conteúdo, que sempre foram minhas paixões. Trabalhei em agência de propaganda também, fui head de uma grande conta da Léo Burnett, atendi lá o Bradesco, e há 5 anos, 6 anos, eu fui picado pelo bichinho do empreendedorismo, cansei um pouco do mundo corporativo, e comecei a trabalhar com transformação digital, consultoria para pequenas e médias empresas de transformação digital, de canais digitais, de posicionamento de marca. E trabalhei como CMO de 2 startups, uma voltada para a indústria e outra voltada para a telemedicina. E lá eu aprendi a trabalhar com empresas grandes, mas com uma verba reduzida, que é um grande desafio, porque eu estava trabalhando muito com grandes marcas e, entre aspas, é muito mais fácil, porque você tem milhares de opções e ferramentas através da verba para poder fazer qualquer tipo de resultado de comunicação. E aí esse aprendizado com pequenas e médias empresas foi muito interessante, porque todas elas têm uma necessidade muito grande de aparecer. Muitas vezes a verba é restrita, a empresa é de 1 pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, com skills diferentes, mas não obrigatoriamente com skill de marketing, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Isso é uma grande oportunidade para as empresas aparecerem mais, mas também para as agências entenderem um pouco melhor esse segmento, esse mercado e evoluírem no processo. E dentro disso eu cheguei na Monkin. A Monkin, eu trabalhava numa dessas startups de indústria e varejo, como eu falei, como CMO. Fechei um contrato grande com uma grande empresa. Falei, eu sou uma startup e não tenho hora de marketing. Eu sou o marketing. Então eu preciso de uma agência que me atenda para executar o trabalho que a gente fechou. Aí me apresentaram a Monkin, apresentaram o Edu, que é meu sócio, fundador. E rolou uma empatia muito grande de crenças de publicidade. É uma galera muito jovem, muito criativa, com uma energia muito legal. Uma das coisas que a gente mais tem de legal, de fato, é a cultura. É contagiante. E foi uma mistura muito legal, porque eles precisavam de alguém de barba branca para ter mais credibilidade, ajudar a empresa a crescer, que é uma empresa de Florianópolis, que tem 8 anos e que veio para São Paulo há 3 anos. E eu queria um desafio grande de empreendedorismo para desenvolver uma marca e desenvolver um negócio. Então a gente juntou os 2 momentos e estamos juntos há 3 anos. Hoje a gente está no Cubo do Itaú, a gente tem um estúdio no Cubo do Itaú e um escritório no Cubo do Itaú. A gente está em Florianópolis também na ACAT, com a mesma estrutura de escritório e estúdio.
E a gente atende as principais empresas do Brasil dentro do ecossistema de inovação. Então, a Ambev, Zé Delivery, iFood, Novartis, BASF. A gente vem criando reputação para essas áreas e para o ecossistema de inovação como um todo atingir voos maiores e uma reputação melhor. Pequeno resumo dos 30 anos, né? Eu conheço já, acho que o Terra há uns 20 anos, né? A gente Sim. estava comentando, prazer ter você aqui conversando com a gente, trazendo tua experiência. E vou trazer essa conversa um pouco para tua última etapa. Acho que tua experiência, mas trazendo ela para a última etapa das startups. E como tu falou, elas têm esse desafio. Quando uma startup atinge um momento que ela vê que o seu conceito está aprovado, seus primeiros clientes estão na casa tal, e é hora de ir para o mercado de fato. Onde tu enxerga que estão os maiores desafios desse momento onde eu preciso dar a cara para o mercado? Como tu pode trazer essa experiência pelo que tu viu ou pelo que tu enxerga com a tua visão de marketing? Bom, eu acho que o grande desafio, primeiro, é entender que precisa de marketing. Porque, por incrível que pareça, a startup é muito apaixonada pelo produto, muito apaixonada pelo problema, e existe uma vontade muito grande na maioria dos fundadores de ter um produto perfeito para lançar perfeito. As startups que funcionam com maior velocidade são aquelas que entendem que é um produto em evolução, vão lançando em etapas, mas etapas testes, para aproveitar o teste e aprendizado que eles têm a oportunidade de fazer. Numa empresa grande você não pode errar. Numa empresa que investe em startups ou numa startup, você tem o dever de errar. É diferente. Você não vai conseguir crescer, não vai conseguir ser exponencial se você tiver medo de errar. E eu acho que o marketing tem muito disso. Como eu falei, as pessoas são os fundadores muito apaixonados pelas ideias. E eles acham que o produto, muitas vezes, já se vende por si só, por ser uma ideia brilhante. Então, muitas vezes, tem uma exigência do investidor para tornar aquela marca, que de fato é um produto muito bom, mais conhecida. E aí fica aquela dúvida, por onde eu começo? Que foi a sua pergunta. Eu vou captar para investir em mídia? Vou captar para investir em grandes agências? Eu acho que o grande segredo é você começar pequeno, entender o que funciona, e escolher um veículo ou um meio de cada vez para entender o que funciona. Então, se eu tenho pouco dinheiro, eu não posso investir em muita diversificação, porque eu vou investir pouco e muito, então não vou ser visto. Quando eu entendo que eu preciso começar aos poucos, que eu preciso investir out of home, digital, que basicamente são os que eu indico, você consegue focar, testar e aprender, e aonde funciona você aumenta o investimento para aproveitar esse lugar que você achou, e isso vira um ciclo virtuoso. Então, aquela questão de teste AB, né, que você faz 2 peças para o mesmo veículo, para quem não conhece, para uma mesma campanha e ver o que performa melhor, é o que eu mais acredito para uma startup. E é aquela história, funcionou? Acelera no investimento. Não funcionou? Joga fora e testa mais 2 e testa mais 2 até você aprender como se comunicar com o público e como ter um resultado, seja ele de lembrança de marca, ou de visibilidade de marca, ou de venda, dependendo da meta. Terra, e com esse olhar de começar pequeno e ir crescendo essa estratégia, né? Como que você faria ou faz com os seus clientes no sentido de eu escolhi um primeiro canal para eu iniciar e aí agora eu tenho poder para ampliar, né? Eu trago um outro canal para essa estratégia. Como que você constrói isso para um cliente que está iniciando? Eu digo que a construção de marca através da mídia é feita em fases. Então você vai escolher um primeiro veículo, por exemplo, digital, social, e você começa a investir dentro desse veículo, você vai ter um custo de aquisição, seja ele qual for, que ele começa grande e ele vai crescendo, vai diminuindo ao longo do tempo, mas depois você vai ter que ter um aumento de alcance e isso custa caro de novo. Nesse momento que você decide entre aumentar o alcance para um público que eventualmente não é o seu público, eu sugiro que ele vá para uma outra alternativa. Então, você já teve o aprendizado no primeiro meio, no primeiro veículo, vai fazendo aquele reloginho, aquela maquininha funcionar e parte para um segundo para ter complementariedade entre meios. Então, acho que isso é o mais importante. Você crescer o alcance por complementariedade de meios e não ficar, depois que você aprendeu, num meio só.
Então, iniciei, senti que aquele negócio ganhou força, eu vou agregando mais linhas de canais naquele meu mix de campanha. Exatamente. E para fazer isso, assim, parece simples, né, falando assim, mas qual que você acha que é a maior dificuldade? Qual que é o maior desafio, assim, que geralmente a gente tem que destravar para conseguir chegar nesse nível de contexto? Eu acho que é começar, porque a grande dificuldade é você pegar um dinheiro que é escasso, acreditar no que o marketing vai te entregar, porque tem aquele dilema de eu quero ser mais conhecido, eu quero vender mais. A primeira motivação que você tem é sempre vender mais. Mas você não vende se você não é conhecido, e eu acho que a conjunção dos dois pontos é mais importante. Então eu acredito que essa coragem é importante para começar a fazer, e depois ir tirando mais dinheiro do bolso, ir aprendendo o quanto você investe, o quanto retorna, para ter mais uma vez a coragem de ir crescendo o investimento. E agora acho que ele falou o tema principal que a gente veio discutindo, que é a questão do retorno, né? Sim. E como que você media isso? Vamos supor, como Monkey, você comentou que vocês começaram lá em Florianópolis, certo? Sim. E aí fizeram a entrada em São Paulo. Vocês iniciaram a estratégia em São Paulo. Como você sabia se estava dando certo, se o caminho em São Paulo estava funcionando? Às vezes é um pouco subjetivo, certo, esse resultado? Eu acho que para média empresa, para pequena empresa, é o famoso umbigo no balcão. A gente começa a vender e a gente tem que começar a ver reflexo no WhatsApp, reflexo no telefone, tem que ter uma estratégia de ocupação. No nosso caso foi bem peculiar até, eu vou contar um pouquinho, porque quando a gente chegou de São Paulo, em São Paulo, a gente era muito conhecido em Florianópolis, era uma agência de bastante reconhecimento lá em Florianópolis, mas a gente não era ninguém em São Paulo. E a gente tinha um desafio muito grande de ser visto, ser reconhecido para depois ser lembrado. E era um trabalho gigantesco de eu preciso ligar para todo o ecossistema de inovação, o ecossistema de marketing para poder ser visto e ser considerado. E a gente inverteu um pouco a forma de trabalhar. A gente pensou aonde as pessoas que a gente tem que falar estão e a gente foi atrás delas. Então a gente fez parceria com 3 eventos grandes de São Paulo, focados em inovação. E a estratégia lá foi um podcast também, onde a contrapartida que a gente queria dos eventos era que os eventos sentassem os profissionais que iam falar com a gente. Então, deu muito resultado. Eu falei com todos os CMOs que vocês puderem entender, todos os veículos, falei com a Globo, falei com o Spotify, falei com a Eletromídia. E aí, ao longo do tempo, a gente tem uma cor muito legal, que é amarelo. Então, a identificação vai acontecendo através disso, através do trabalho. Acho que tu falou de estratégia, estava falando que vocês usaram muito o caminho de buscar onde os profissionais estavam e achavam um meio que não era o comum. Sim. Nesse segmento. Ou seja, tu achou um jeito de diferenciar nesse mercado. Então, e quanto que isso foi relevante para esse primeiro passo? Quanto que achar o seu ponto de diferenciação pode fazer diferença na tua estratégia? Eu acho que quando você é novo, quando você é entrante, quando você é uma nova empresa, acho que o mais importante é você surpreender. E eu acho que a nossa estratégia ajudou a gente a surpreender que era uma empresa criativa, nova, que veio de Florianópolis, com um cara que já está em São Paulo, que já tem um certo know-how e um certo networking. Então é se conectar com uma necessidade, com uma dor do mercado, que é ter uma agência criativa diferenciada, com a credibilidade que você tem através da equipe que existe ali e a capacidade técnica de ser criativo. Isso facilitou muito a nossa entrada. A gente fez o primeiro evento, fez o segundo evento, que foi ajudou muito a gente a aprender sobre a gente, como argumentar, como falar sobre o nosso negócio. E no terceiro evento, que foi no final do ano, foi o grande finale do ano de 2022, que a gente chegou em 22, que a gente já tinha o speech pronto, já tinha as marcas nesse mesmo evento, e aí foi só a gente ia andando pelo pavilhão, o pessoal da Monk, a gente parava, fazia o speech, e a gente fechou 2 grandes contratos com 2 empresas gigantescas nesse evento, que viraram notícia. E a partir desse virar notícia, começou o ciclo virtuoso. Então foi muito legal, e eu acho que é a jornada da startup. Você saber quem você é, saber o momento certo de ir para o mercado, testar diferentes formatos, aprender com esses formatos e saber a hora certa de
abordar a partir desse mínimo de conhecimento que as pessoas têm que ter de você. Isso é muito bom. E até voltando nesse tema das startups, eu percebo muito hoje uma grande divisão assim, entre as startups que ainda estão naquela estratégia de comprar conversão, né? Ou seja, comprar performance, focar 100% nisso, e as startups que já estão em outro jogo, então não coloca 100% de investimento em performance, ou seja, focando em vender mais, mas que já está entendendo que uma construção ali é importante. Minha dúvida é, primeiro, qual caminho você acredita, né? Porque como a gente escolher esse primeiro canal, mas esse primeiro canal é um canal de performance, eu começo pela performance, eu começo pelo branding e tal. E a segunda pergunta é como saber que é a hora certa, né? Como saber que agora é a hora de eu me expor, eu vou ao mercado, vou me posicionar. Acho que é uma questão bem complexa para quem está vivendo isso. Sim. Eu acho que ninguém compra um produto de uma empresa que ele não conhece. É claro que tem uma flexibilidade de preço. Então, assim, se é um negócio muito baratinho, você vai lá e compra, faz uma compra online ou o que seja. Mas as vendas mais complexas de produtos mais caros, se você não conhecer aquela empresa, você não vai comprar. Então, eu sempre falo que tem que ter um mínimo esforço de awareness, de reconhecimento de marca, achando o público adequado, para esse público já te conhecer de alguma forma, e aí pode ser com depoimento, pode ser com campanha de awareness mesmo, para ter credibilidade. Depois que você tem credibilidade, você começa a oferecer o seu produto de forma mais objetiva, falando, ó, eu sou aquela marca que tem um produto tal, esse produto já é usado por N pessoas, já é conhecido, isso traz segurança para o consumidor comprar, e aí eu recomendo acelerar com uma campanha de performance. E aí uma coisa alimenta a outra, porque quanto mais você vende, mais você vai tendo verba, você vai aproveitando a sua margem para fazer com que as pessoas conheçam mais sua marca e vira um ciclo virtuoso, que é o que todo mundo quer, na verdade. Né? Aproveitando toda a tua experiência aí de mídia, e a gente está aqui dentro do nosso segmento do Out of Home, considerando toda, e aí falo diretamente da eletromídia, onde a gente é muito digitalizado também. Como tu vê essa integração hoje de startups que estão muito hoje no digital, como elas podem também se apropriar e se utilizar do Out of Home como parte dessa estratégia, desse momento, quando a gente viu que superou, é hora de ir para frente, comunicar, como tu vê esse casamento entre essas mídias? Eu acho que conhecer a potencialidade do Out of Home é uma necessidade, porque as empresas são muito acostumadas em começar pelo digital, que é uma coisa positiva, mas muitas vezes falta ir para um outro meio que tenha mais proximidade, porque acaba que o digital está nas telas de computador e de mobile. Só que existe uma outra jornada que é por onde as pessoas passam. Quando você tem os dois momentos, que é eu estou na tela do computador e na tela do mobile, que é a principal asset para se comunicar, mas eu também passo ao longo do dia vendo a marca nos momentos que eu estou com o celular no bolso, você tem uma lembrança de marca muito maior, porque você vai falar assim, eu vi isso ao longo da minha jornada por 3, 4 vezes no dia, tanto fora da tela mobile, quanto nos lugares por onde eu passo. Isso ajuda muito essa frequência e a diversidade de meios a trazer a credibilidade que a gente está falando aqui, que é tão importante. Então, se você está num lugar, num device, que é o celular, esporadicamente você vai ver aquela marca ali. Se você entende a jornada daquele consumidor, seja regional, como um restaurante, um pequeno negócio, uma rede de lojas regional, você acompanha a jornada inteira e facilita a complementariedade e o conhecimento de marca. Então, acho que saber a oportunidade de fazer os dois, entender como fazer, e aqui vem uma grande oportunidade para as agências de médio porte, que muitas vezes eles precisam atender vários clientes de determinados tamanhos. Isso é um trampo grande, porque você tem bastante clientes com uma necessidade muito parecida e muitas vezes com um investimento médio ou pequeno que demora para girar dentro de uma agência. Eu acho que o Out of Home hoje traz uma possibilidade da agência indicar, entender a performance e evoluindo as campanhas através das plataformas que a eletromídia, por exemplo, oferece,
mas também tem uma oportunidade grande do empresário entrar na plataforma, entender que tipo de comunicação ele tem que fazer, que tipo de mensagem ele tem que fazer, subir as campanhas e ir testando também. Então, acho que essa conjugação de a expertise de uma agência com a possibilidade do empresário também testar vai criar um novo modelo no mercado de crescimento desse potencial de comunicação para esse segmento. E aí é um ganha-ganha para as agências e para os anunciantes, seja qual for o porte. E para a gente ajudar o pessoal que está aí acompanhando a gente, conta para a gente algum case, alguma história mais concreta dessa transformação, né, de marca, de resultado. Teve algum que te marcou na sua história? A primeira lembrança que eu tenho foi quando eu cheguei na Léo Burnet. Tá. Assumi um cargo importante lá. E o Lúcio me ligou e falou, queria um coach, queria uma frase sua para me ajudar a posicionar a Eletromídia. Eu falei, beleza, mandei uma foto, mandei a frase. Foi o meio que eu mais recebi ligações de diferentes partes do país falando, tá importante, hein? Te vi na tela do elevador, te vi no Out of Home. Sentiu que mudou a forma Não, que e as assim, pessoas viam. eu trabalho há muito tempo no mercado, eu Sim. conheço muito trade e assim, é bizarramente muito melhor. Então assim, me surpreendeu muito, eu que já conhecia, já investia nos clientes que eu trabalhava ou nas empresas que eu trabalhei, mas o resultado foi muito rápido e muito impactante. Então esse próprio case pessoal aqui fez muita diferença. Você é o case de sucesso. Exatamente, foi Adoro. muito legal. E eu também atendi um dentista que ia lançar um curso para ensinar dentistas a vender e como usar aquele Invisalign, que é aquele aparelho Legal. transparente. De dentista para dentista. Exatamente. Então era um B2B Tá. grande, tinha um potencial grande de mercado. Claro que não era gigante como uma empresa grande, mas era uma média empresa. A gente fez bastante digital, mas o grande desafio do digital nessa hora é você achar o público certo, que é um público muito específico. Então a gente investiu um tempo grande, um valor considerável de mídia, para poder achar onde estava esse público que ia consumir esse produto. Quando a gente chegou nesse estágio e a gente começou a achar esse público, eu fiz aquela estratégia que eu expliquei para vocês. Eu fui para um outro meio. E foi muito feliz, porque você consegue identificar em prédios onde tem dentistas, onde tem... São Paulo é muito fácil, por isso também que tem uma divisão meio que por bairro e por prédios. Então a gente fez uma lista de prédios onde os potenciais clientes desse curso estariam, e a gente comunicou dentro dos prédios, dentro dos elevadores, um curso de dentista para dentista. O curso que passaria digitalmente depois. Sim. Legal. E a curva de crescimento da procura pelo curso nesse período levantou bastante. Então, certamente é por causa do Out of Home, porque a gente teve a possibilidade de falar com o público certo, no lugar certo, ter uma frequência interessante, né, de mensagem, e a gente conseguia trocar a mensagem com uma certa periodicidade semanal para falar cada atributo e construir uma história. Então, no começo chegou o curso que vai mudar a sua vida no consultório. Depois a gente falava do Invisalign. Depois o curso foi crescendo para gestão de consultório e outros tipos de trabalho, e a gente já sabia em que prédio funcionava mais, em que meio digital funcionava mais, e o segredo dessa complementariedade. Então foi um case de muito sucesso, vendeu muito, foi um trabalho muito legal, deu muito certo. E até hoje eu saí um pouco do projeto, o dentista continua tocando, e até hoje ele bebe dessa fonte que faz muita diferença para o negócio dele. E até uma provocação aqui, se você me permite. Você acha que teria dado o mesmo resultado out of home se vocês não tivessem com uma estrutura boa de ecossistema digital? Ou seja, o digital de vocês já estava cercado, já estava testado, já tinha ali estratégias de remarketing, sabe? Sim. E aí quando você ativou o out of home, ele deu esse boom. Baixou os custos do dia, provavelmente se sentiu efeito nisso tudo. E aí, minha grande questão aqui eu acredito que a força de canais em conjunto, ou seja, a construção de um mix de canal é super poderosa. Não Sim. é 1 mais 1 é 2, Sim. sabe? Então a coisa fica muito, muito diferente. É o que você sentiu também? Bom, na minha opinião, se você tem uma estrutura organizada do que você já fez de digital,
você consegue ver os impactos de forma mais minuciosa quando você investe no out of home. Então, se você entende que se você faz redes sociais, se você faz display ou remarketing, ou o que for, e você complementa com out of home, você consegue ver mais no detalhe qual desses indicadores e cada um dos meios funciona melhor. Então você consegue achar o equilíbrio entre uma ação digital e essa ação de out of home e até investir mais no digital onde funciona melhor para poder ter mais qualificação e resultado no out of home também. Então aquela estratégia que eu falei de testa um pouco, vê o que funciona, joga fora o que não funciona e investe no que funciona, quando você tem uma questão de digital mais estruturada, você consegue ver a complementariedade do out of home e investir mais nas campanhas que com a complementariedade tem mais resultado. Vou pegar um gancho, Terra, de quando tu falou do uso das plataformas para facilitar o trabalho da agência. A gente aqui recentemente montou uma plataforma para o autosserviço do out of home. Como tu vê isso no trabalho das agências? Como estar numa linguagem parecida ajuda o trabalho de quem está do outro lado? Eu acho que um dos segredos para o sucesso é você ter agilidade. Agilidade traz eficiência e autonomia. Quando você tem uma plataforma onde você já consegue criar, planejar a mídia, subir a mídia e entender os resultados dessa mídia e trocando criativo, isso ajuda muito no resultado porque fica mais fácil você ser assertivo na qualidade e fica mais ágil de você trocar, testar e aprender, como eu falei. Então, essa proximidade dos meios com as agências, principalmente, agiliza o processo todo e antigamente você precisava ligar para veículos em geral, né? Você precisava ligar e precisava falar com a agência precisava falar com o veículo tinha toda uma infraestrutura lá dentro para fazer acontecer, trocar material. E eu acho que o mundo caminha para plataformas. Então, essa proximidade faz toda a diferença e quem já fez isso tem um diferencial competitivo muito grande para resultados de marketing e de campanhas. Bom, e você soltou uma frase aqui que eu gosto muito. O que eu falei? E que eu acho que foi delicado, mas importante, assim, e aí queria aprofundar isso um pouco com você. Você falou sobre não pulverizar muito o seu investimento. Sinceramente, eu acho isso genial. Demorei muitos anos na mídia para entender que pulverizar muito o investimento não era bom. Você não estava atacando todas as frentes ao mesmo tempo. Você estava sentindo que parecia estar, mas na verdade você não estava movendo ponteiro nenhum, sabe? Isso foi um aprendizado meu, mas de vida, assim, eu nunca encontrei esse conteúdo no Google ou num curso, sabe? E queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque assim, às vezes, e na minha concepção até hoje, aqui nesse projeto da Eletromídia, tudo, eu percebo que às vezes é você diminuir o público e atacar ele com força, então trabalhar um pouco mais o geolocalizado. Fala um pouquinho sobre essa teoria, esse contexto de pulverização. Eu acho que as marcas, até bem pouco tempo, e muitas delas ainda, ela tem a necessidade de ser vista em todos os lugares. Ser visto em todos os lugares não significa ter resultado. Que, na verdade, eu cheguei numa empresa grande uma vez, case do Rodrigo Terra, e era uma verba razoável, e a empresa queria falar de 10 produtos ao longo do ano. Quando eu dividi aquela verba razoável por 10, eu não falava o suficiente, eu não tinha voz o suficiente em nenhum dos 10 para ser visto. Então eu acredito que tem um investimento mínimo, um esforço mínimo que tem que ser feito para você tirar a cabeça para fora d'água, né? Para você ser visto. Então tem uma questão de técnica, mas também tem uma questão de coragem, de você falar, não, eu vou fazer só nesse pedaço, vou procurar o público que de fato vai comprar esse conteúdo para ser visto ou o produto para ser comprado. E quando você faz escolhas, você tem muito mais efetividade. Então eu peguei uma verba que eu dividia por 10, dividi por 2, fiz a campanha focada nos 2 produtos
E foram campanhas que foram premiadas, porque por mais que eu tivesse uma briga política de fala do meu produto, fala do meu produto, fala do meu produto, eu consegui provar com o resultado de que você venderia muito mais e teria uma visibilidade muito maior se você usasse a marca nesses 2 produtos e as qualidades sendo mais expostas desses 2 produtos. E qual que seria o jogo, assim, como que você daria como dica para alguém, por exemplo, eu tenho R$ 1.000 de investimento no mês, eu não tenho como fazer isso, investir em todos os meus produtos, para todas as praças que eu gostaria, em todos os canais que eu gostaria. Você acha, por exemplo, e aí na minha concepção, de novo, puxa a geolocalização, você acha que é uma solução, é você diminuir então o público com quem você quer falar? Talvez o caso da Mankin, quando foi para um evento, né, então nichou o público para conseguir chamar atenção naquele espaço controlado. Isso é uma solução para alguém que está começando? Ou além dessa, qual outra tática você pode usar para dar um pouco mais de barulho onde você não tem muito investimento? Tem uma saída que é você pegar todo o seu investimento, dividir em períodos e testar a geolocalização nesses períodos. Então, eu vou atuar no Itaim Bibi com esse R$ 1.000 nessa semana. Eu testo, aprendo e vejo o resultado. Depois eu vou para o Tatuapé e aí eu vou aprendendo o que funciona melhor em cada uma das regiões. E aí, de novo, eu vou investindo onde funciona e vou escolhendo outras localizações geográficas para poder ir aprendendo e fazendo. A outra é você ter mais tempo dentro de cada um dos lugares que você vai investir. Frequência, basicamente. Frequência e alcance, né? Você, em vez de ficar uma semana no Itaim, você vai ficar um mês no Itaim. Então você abre a boca do funil, dentro da região que você quer ser visto, vai pegar mais gente de diferentes características, mas você vai saber, dentro desse microcosmos, que é o Itaim, aonde no Itaim você tem mais performance. Então, essa estratégia bem localizada, segmentada ao extremo, que é você usar até o fim da potencialidade aquele local, e a outra você tem essa divisão de verba em diferentes lugares, você faz pequenos testes e faz uma inferência de que aquele teste que deu certo, você pode aumentar o investimento. Então, divide por pouco tempo ou fica mais tempo num lugar específico para aprender sobre aquele lugar. Mas é importante ter um nível de consistência ali naquilo para você poder dizer se deu certo ou se não deu certo, né? Tem um tempo mínimo para você ser visto ao longo do tempo e aí sim a frequência é importante. Então não adianta eu botar um dia cada mensagem, mesmo que seja no mesmo lugar, porque não vai dar tempo de impactar todo mundo que está ali. Nem ser imediatista, né? Às vezes, Quero uma como a campanha gente falou, de 2 dias. eu quero resolver muito rápido alguma coisa. Eu acho que, claro, quando tu tem já uma demanda existente que tu não está aproveitando, isso até pode acontecer. Porque aí a demanda já existe, às vezes só não está capturando ela. Mas quando tu está no momento que a gente falou das startups, que elas precisam ser vistas, construir, tu vai precisar muito mais desse tempo, da cara, da consistência, mais do que uma coisa muito de curto prazo. Você tem um mínimo de visualizações de uma campanha que você tem que ter para ela ser lembrada. Eu acho que a consistência dentro de um período mínimo, como a Esté falou, é muito importante para você ter certeza que o consumidor absorveu essa mensagem que você quer dar. E você conectou muito bem com a questão de startup, com o que eu falei antes, que eu falei, chega numa hora que o cara precisa fazer marketing porque ele precisa bater uma meta de venda urgente. Só que se ele chegar com essa expectativa dentro do negócio dele, de falar, eu preciso vender muito e rápido, e ele fica trocando de mensagem ao longo do tempo, ele não vai ser visto, não vai ser entendido, não vai ter resultado, e muitas vezes vai colocar a culpa no veículo no meio, o que não faz sentido nenhum. E eu acho que isso é uma oportunidade grande para as agências de médio porte. Porque a agência de médio porte já tem um background maior de diferentes casos de empresas que podem investir, já tem a questão técnica de se eu aprendi com o Lúcio, se eu aprendi com a Stephanie, eu consigo ser mais eficiente e isso melhora o resultado do anunciante e diminui o desperdício de investimento. Ainda tem essa questão do desperdício, né? Sim. Eu trabalhei um tempo também no mundo das agências, Terra, e foi muito engraçado porque a gente recebeu um case de um cliente super grande, uma das maiores marcas aí do mundo, e quando a gente percebeu, o raio
em que eles estavam trabalhando as campanhas não eram exatamente o raio do delivery deles, eles traçavam um raio exatamente circular. Só que o delivery deles muitas vezes nem entregava onde eles estavam apresentando aquela campanha. E aí, só fazendo essa limpeza de hipersegmentação geolocalizada, então sua loja entrega esse delivery, você vai comunicar exatamente para as pessoas que podem pedir o delivery, não vê a campanha e na hora de pedir não vale o CPF, aumentou a performance em 40%, porque diminuiu o custo, deixou de jogar dinheiro fora e conseguiu hipersegmentar de uma forma mais inteligente. Esse case eu levo para mim assim muito forte, porque eu sempre paro para olhar, né? Onde que eu estou trabalhando isso? Isso é exatamente aonde pode estar o meu cliente, onde isso pode, porque muitas vezes está indo dinheiro pelo ralo mesmo, né? Sem dúvida. Às vezes a ansiedade de fazer rápido te faz gastar um dinheiro que você não tem muitas vezes para tentar forçar um resultado. E se você faz mais, como você falou, segmentado e vai aprendendo aos pouquinhos, você desperdiça menos, tem mais eficiência e consegue ir crescendo o investimento em cima de um histórico de resultado positivo. A gente, acho que dentro da eletromídia, e principalmente dando mais foco agora nas pequenas e médias empresas, nas startups, a gente vê muito, ou a gente tem a necessidade bastante de fazer um trabalho de gerar conhecimento. Acho que um pouco do que a gente faz aqui também é isso, mas gerar conhecimento sobre como essa jornada das pessoas fora de casa, no fim, no nosso setor, pode realmente transformar a vida dessas empresas, né? Porque muitas vezes é a empresa que está do lado, está do seu lado e tu não conhece. E eu acho que às vezes buscar o conhecimento, buscar as alternativas, pode ser um grande passo para tu ampliar a tua visão, porque nem sempre a tua estratégia, eu busco até como vocês usaram dentro da Monkey, que é assim, eu não preciso seguir só o que eu estou vendo por aí que é um caminho, e ele pode ser um caminho, mas quais são os outros caminhos? Qual é a minha busca de aprendizado para buscar diferenciação nesse mercado? Como é que eu abro, e a gente falou bastante da geolocalização, a gente está aqui olhando uma vista de São Paulo, tal, uma construtora que tem o seu prédio para vender num lugar de proximidade. Qual é a estratégia que eu uso? Como é que eu posso aprender sobre quais são as mídias disponíveis para eu fazer isso? O que tu recomenda para as pessoas com a tua experiência? Onde é que eu vou buscar esse conhecimento para olhar as alternativas de tudo? Eu acho que tem a formação e tal, mas a tua experiência te diz o quê? A primeira referência que eu buscaria seria um estudo, eu buscaria uma agência para entender se eles têm algum tipo de background sobre aquele determinado segmento ou algum veículo que faça sentido. O segundo ponto que eu faria é buscar os veículos. Eu ia ligar para você, falar dentro dos cases que você tem, como você pode me assessorar a ser mais assertivo para o lançamento que eu quero fazer. Porque senão eu volto para aquele assunto de testar e aprender. Então, a forma que eu vejo de pular esse testar e aprender, que tem uma velocidade diferente do que a maior parte do mercado está acostumado, que as pessoas querem ver tudo rápido, você, se tiver uma agência que te apoie, que tem esse background, ou que tenha onde buscar informação, ou se você tem a proximidade do veículo de comunicação para buscar informação ali dentro de um portal, dentro de um site, para poder entender o que funciona para aquele lugar, ou cases que inspirem, faria muita diferença. Faz muita diferença. E agora, queria aproveitar até sua presença e toda essa sua história aí de anos de construção no mercado. Saber assim, tem alguma dica ou algum conselho que você gostaria de ter escutado quando você iniciou sua carreira empreendedora? E que talvez você só foi descobrir, né, dando muito tapa na cara na vida, ou depois de muitos anos aí de background, que se você tivesse escutado ali, talvez teria economizado um pouco de dinheiro ou um pouco de energia, né? Eu acreditaria mais nas minhas crenças e me aprofundaria mais nelas. Então eu acho que muitas vezes você quer agradar ou tem que agradar uma área, um chefe ou um ecossistema. E você acaba perdendo muito o foco do que você tem que fazer, do que você acredita. Quando tem essa dispersão de atenção,
imediatamente o resultado cai, a efetividade cai, a assertividade cai, e você acaba achando, vou falar no meu ponto, que aquilo não deu certo por alguma coisa que você fez. Só que, na verdade, você olhou para fora do problema e não se aprofundou no problema. Então, se eu puder dar um conselho para o Rodrigo Terra lá do passado, seja criativo, continue testando, continue acreditando no seu taco, aprenda muito com os veículos, com as agências, com as pessoas, escute, não tenha vergonha de dizer que você não sabe alguma coisa e se aprofunde no problema. Vai até o final, você só vai saber se deu certo ou não se você for até o final. Tem aquela figurinha que você vê, né, do cara cavando, e ele desiste de cavar e a pepita de ouro está na próxima cavada. Era só mais um. Exatamente. Então, e saiba a hora de parar também, né? Esse é o grande desafio, né? Você saber até onde você vai e qual é a hora que... Tem uma historinha rápida, recente, que a gente foi para um evento, Monkey, foi para um evento e a gente comprou um espaço nesse evento, que a gente acreditava que faria muita diferença para distribuir a nossa marca, para fazer um podcast, fazer uma comunicação. Começou o evento de 3 dias, curto, investimento relativamente alto para a gente. A gente viu que o lugar para o que a gente queria não fazia sentido pelo público que estava naquele pavilhão. O lugar do stand. O lugar do stand. Tá. A gente, no primeiro dia do evento, a gente falou assim, vamos desmontar o stand. Então mudamos a estratégia dentro do evento, entendemos que aquele investimento, que era muito mais caro eu continuar insistindo naquilo, do que eu largar aquilo e ir para o stand, e ir para o evento, me conectar com outros stands, me conectar com outras pessoas e aumentar meu awareness fora do stand. O podcast que a gente criou dentro do stand, a gente fez ele modular. Então eu ia para um outro stand, fazia naquele outro stand dos meus parceiros comerciais e foi muito melhor para a gente, porque a gente começou a ser percebido como onipresente. Acabou que o stand, a gente deixou no stand todo o material de comunicação que a gente tinha, que eram adesivos, botões, folheto não se usa mais, e a gente botou um QR Code grande no fundo do stand. As pessoas paravam a gente no evento e falavam assim, estratégia genial de vocês. Todo mundo quer saber que stand é esse, que tem tantas coisas legais, eu estou seguindo vocês no Instagram. Então um reconhecimento de um problema fez a gente fazer uma tomada de decisão rápida para resolver esse problema. Melhorou muito o resultado que a gente tinha do projeto, muito além do que a gente esperava. E foi muito gratificante você saber que você pode testar, aprender, errar, ter coragem para mudar, que pode dar resultados muito grandes e surpreendentes. E super se conectou, né? O Rodrigo do passado ficaria bem feliz Bem com... feliz. Porque você seguiu o seu feeling. É isso aí. Aproveitando estar aqui, Terra, e olhando até para a Eletromídia, aproveitar o outro lado da história. A gente falou muito de soluções para o empreendedor, para a startup, mas eu vou fazer um pouco o ângulo inverso aqui. A Eletromídia está investindo bastante para atender esse pequeno e médio empreendedor, a startup, criando, como eu falei, as plataformas, criando uma área muito mais focada para buscar esse cara e dar soluções para o negócio dele crescer. Acho que esse é um novo foco de investimento nosso e buscar soluções para que realmente ele possa crescer. Mas eu vou usar um pouco o Rodrigo Terra do marketing para ajudar a Eletromídia. Lá vem desafio, hein? Lá vem desafio. Boa, mas como é que a gente, como Eletromídia, deve se apropriar do que a gente faz para atrair as agências, para atrair essa startup, esse investidor, a utilizar o nosso meio? Como é que é o caminho? O que o Rodrigo aí, com essa experiência, faria? Imagina, você acabou de ser uma contratado. consultoria rápida. Acabou de ser contratado pela Eletromídia, sentou na cadeira e precisa decidir as primeiras precisa abrir ações. esse espaço. De bate-pronto, eu falaria para gerar experimentação. Então, vocês têm um produto muito bom, um produto com uma capilaridade gigantesca, tem uma plataforma muito interessante que você pode interagir com o anúncio quase que instantaneamente, só que muitas pequenas e médias empresas ou médias agências, do meu ponto de vista, acham que não tem como alcançar essa oportunidade. Talvez nem sabem que ela existe. Então, se nós, a Eletromídia, eu comecei hoje aqui, né, você falou? Começou hoje, acabou de ser contratado. Eu faria uma estratégia de degustação dessas agências, para elas mesmas. Testa isso aqui em lugares para os clientes de vocês.
Bonifica para um cliente. Exato. Ou para a agência ou para o cliente. Tá. Usa como você quiser. Isso vira uma ferramenta, aí já pegando a sua ideia. O mundo é colaborativo. Você consegue virar uma ferramenta que vire uma ferramenta de venda para a agência, se for esse caso. Então, a agência pode usar para ela, ou pode dispor para um cliente, ou para um prospect, falando, ó, tem uma tecnologia nova, e por ser nova, vira uma novidade para o segmento. Eu acredito, a gente conversou na semana passada, você acabou não me contratando, mas eu tenho uma oportunidade grande para você aqui agora. Vamos testar junto e ver se funciona? Então, além de uma ferramenta de manutenção de cliente, de novidade, de geração de receita para a agência e para o cliente, pode ser uma ferramenta de prospecção legal. Mas gerar experimentação, para mim, é o pulo do gato. Tem gente que não sabe que pode ter acesso à comunicação na eletromídia e que só de fazer um teste, fazer um piloto, já muda a vida. Então, essa consciência faz muita diferença. Gostei. Muito bom. Eu já vou e aproveitar até para comunicar essas agências, e parece que é ensaiado, mas não é, que a gente lançou também um programa de parcerias para essas agências, para realmente aproximar esse público. Mas essa é uma ideia muito boa, a gente tem que usar para ainda divulgar mais o programa de parcerias para essas agências pequenas e médias ajudarem os empreendedores. Porque também a gente quer que a agência funcione muito bem para que ela dê resultado para o cliente dela, continue investindo. É um ecossistema completo, né? Aí também. Aí vira um ciclo virtuoso. De novo, chegamos nele. É isso aí. Terra, estou super feliz com esse papo. Acho que tivemos aí insights incríveis, aprendemos muita coisa nesse episódio. Te agradeço de verdade por você ter topado o nosso convite, por você estar aqui conosco e por toda a sua história também já com a Eletromídia. E aí queria até aproveitar, pedir para quem quer acompanhar, continuar acompanhando seu conteúdo, continuar acompanhando o crescimento da Monkin, continuar acompanhando o Terra Empreendedor atuando por aí. Quais são as redes sociais, como as pessoas te encontram? Conta um pouquinho. Legal, e obrigado. A gente tem um canal, a Monkin tem um canal muito legal no YouTube, chama @canal da Monkin, onde a gente tem N temporadas sobre informações de inovação. Então a gente entrevista empresas e conta cases de empresas nesse ecossistema de inovação, Venture Capital, Corporate Venture Capital, como funciona os projetos de inovação em cada uma das empresas. Tem o Instagram monkin.br, e quem quiser me seguir na minha rede social para ver o que eu estou fazendo é @rodterra, ROD Terra. Obrigado, foi um prazer estar aqui também, um prazer estar com o Lúcio, estar com você, e espero ter podido contribuir com todo mundo que está aqui. Bom, depois desse papo incrível, espero que vocês se sintam inspirados então a testar novas rotas, novas estratégias de marketing. Sou Stephanie Trota, estou aqui com o Lúcio Schneider, convidamos o Rodrigo Terra para esse papo incrível e trouxemos aí para vocês diversos insights. Espero que tenham aprendido muito também, assim como a gente, né? Até o próximo episódio, nos vemos nas telas da Eletromídia também. Obrigada!